Olá pessoal, estamos ao vivo para mais uma live da Unirádio, Unilive, e hoje a gente vai falar de broncomalácia, tá? Um assunto que é bem desafiador para diagnosticar na prática, né? E olá pessoal, tudo bom com vocês? Hélio Baguete, Felipe, o pessoal tá entrando aí, estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Como é que vocês estão? Manda um ok aqui para mim de onde vocês estão falando. Hoje o assunto, então, a gente vai falar sobre broncomalácia. Eu vou chamar uma especialista nesse assunto aí, tá? Porque sou suspeito para falar, né? Essa pessoa é muito querida nossa, vou chamar ela aqui para conversar com a gente. E eu decidi fazer essa live com ela porque ela sabe tudo sobre esse assunto. Então eu vou aprender junto com vocês e eu vou falar com a Marília Gabriela, nossa líder da teleradiologia da Unirádio. Tive o prazer de trabalhar junto com ela. Oi, Mar, tudo bom? Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem contigo? Tudo bem com você? Tudo bem também. Marília, muitos Prazer é aqui meu já... de estar aqui. Hã? Prazer é meu de estar aqui. Ah, prazer é nosso. Ô, Mar, muitos já devem te conhecer de alguma forma, mas muitos podem não te conhecer. Então, se tu pudesse apresentar rapidinho pra gente, falar quem tu é. Claro, uhum. Então, eu sou a Marília, eu trabalho hoje com a Unirádio, eu sou radiologista, líder da equipe da teleradiologia também. Eu fiz faculdade no CAV, na UDESC, tive o professor Thiago e a Lívia como professor na imagem, e depois fiz residência com os dois também, no diagnóstico por imagem, no CAV, e fiz mestrado na área de doença respiratória, fiz mestrado com bronquite crônica em cães, onde eu acabei tendo um contato maior com a broncomalácia também. É isso. Legal, Mar, legal. É por isso que a gente chamou para falar aqui, né? Porque tu entende tudo sobre esse assunto. E quando eu tô com dúvida de alguma Uhum. coisa de tórax, eu pergunto. Eu pergunto para Marília. Até parece. Mar, então assim, ó, fala pra gente o que que é a broncomalácia, assim. Então, a broncomalácia é uma alteração morfológica, né, dos brônquios, é uma doença da morfologia dos brônquios, e ela acontece por um amolecimento das paredes dos brônquios. Não se sabe bem ao certo ainda o porquê, mas há um amolecimento das estruturas de sustentação, então seja cartilagem, ou até as estruturas mioelásticas, elementos bioelásticos da parede dos brônquios. Isso acaba levando uma menor rigidez desses brônquios e a incompetência funcional. Eles não conseguem funcionar da forma como deveriam porque eles colapsam, né? Eles ficam mais moles e acabam colabando, né? Que seria então o colapso, né, dos brônquios. Até a doença foi descrita de forma isolada há pouco tempo. Ela foi descrita em 2010 como uma doença isolada por um estudo de Johnson e Pollard, e até então ela era associada a outras doenças, como colapso de traqueia, bronquite crônica, síndrome braquicefálica. Então, como uma doença primária, ela é vista há pouco tempo, na verdade. Massa, hein? Muito legal. E por que que ela ocorre, Mar? Qual que é a etiologia dela? Ainda não se sabe por quê, como ela foi descrita de forma primária, assim, há pouco tempo. Não tão pouco tempo, né? Já faz quase 10 anos, mas É. há relativo pouco tempo. E ainda não se sabe por que esse amolecimento dos brônquios acontece. Então, a doença primária em humanos ela é tida como idiopática, em alguns casos associada à anomalia congênita, e a doença secundária tem sido associada à infecção crônica, à compressão extrínseca, mas o amolecimento das cartilagens, da estrutura dos brônquios em si, ainda não se sabe o porquê acontece. Tem umas hipóteses que tentam relacionar ao mesmo grau de acometimento dos anéis traqueais de cartilagem da traqueia em pacientes com colapso de traqueia, que é comum a associação de broncomalácia e colapso de traqueia, só que a broncomalácia acontece sozinha também, ou associada a outras doenças. Então, provavelmente a origem, a etiopatogenia ali é diferente das duas. Ainda é um mistério. Tá. E eu vou te perguntar se a broncomalácia é uma doença comum. Por exemplo, tu fez o mestrado com traqueoscopia, que é uma técnica que, infelizmente, a gente não vê ser amplamente utilizada, né? Apesar de ser muito útil. E assim, fala pra gente se a broncomalácia é uma doença comum, a gente deve se preocupar nela
sempre pensando em diferencial nela, ou se ela não é tão comum? E como que foi essa tua experiência de presenciar ela no teu mestrado? No mestrado até foi bem legal, porque a gente não esperava ter visto tanto ela. Foi bem mais comum do que a gente esperava. É, o meu estudo em si foi com acompanhamento do tratamento de pacientes com bronquite crônica, né, canina, e dos 16 pacientes, 13 deles que tinham bronquite crônica tinham broncomalácia associada. Então, foi um número bem importante, assim. E na rotina clínica, para selecionar esses pacientes, a gente via bem frequentemente a broncomalácia ou isolada ou associada a outras doenças. Então, como colapso de traqueia. Então, apesar de não ser uma doença comum de forma geral, outros estudos citam assim que ela é sim uma doença comum em cães com sinais respiratórios. Ela deve ser lembrada, né, desses pacientes. Tá. E existe alguma predileção de raça, porte, peso, idade, Má? Na verdade, não se sabe. Parece que não tem uma predileção, né? E como ela é comum associada a colapso de traqueia, nesses casos, tende a acometer mais pacientes de pequeno porte, pacientes em sobrepeso, adultos, mas em relação ao colapso de traqueia. Mas a broncomalácia de forma isolada ou associada a outras doenças, como a bronquite, ela tem bastante descrição em pacientes de médio e grande porte também. Então, a princípio, não tem uma predileção assim. O que se cita muito é a associação à obesidade, mas o mais provável é que a obesidade piore o quadro clínico e não necessariamente tenha uma relação de causa e efeito, assim como a broncomalácia. Então, não se sabe bem ao certo, mas não se sabe se existe essa associação, né, com a obesidade em si. Tá. A gente tem uma perguntinha da Anaísa aqui. Ela Uhum. perguntou quais seriam as limitações para a técnica de broncoscopia não ser tão amplamente realizada. Não sei se eu entendi muito bem. Tu entendeu? Porque ela é pouco feita, será? É. Por... Quais seriam as limitações de ela não ser tão utilizada? Eu acho que assim, deixa eu ver se eu entendi direito a pergunta e vou tentar responder, Anaís. Como ela não é amplamente utilizada, eu acho que diagnósticos podem ser perdidos, né? Então, e aí, Má, o que tu acha assim, ó? Por exemplo, vamos supor que um cão está tossindo muito. E aí ele tem aquele padrão de bronquite no raio-x, um pouquinho de brônquios e tal, mas ele está tossindo muito. E ele tem broncomalácia, mas não foi diagnosticado. Vamos supor essa hipótese, porque não tinha traqueoscopia. Eu acho que é um exemplo prático da Anaís. Uhum. O tratamento da bronquite vai melhorar também essa questão da broncomalácia? Da broncomalácia. Isso é um ponto importante, porque não se sabe bem o porquê ela é causada e não se sabe bem o tratamento da broncomalácia. Então, é indicado normalmente as mesmas medicações que são utilizadas para a bronquite crônica e para o colapso de traqueia. Então, Tá. como base, o corticoide, para reduzir o processo inflamatório que o colapso ali causa. Mas na broncomalácia em si é indicada a utilização, por exemplo, de broncodilatadores, o que não é tão comum na bronquite. E em casos principalmente de colapso de traqueia, se for realizado o stent, tem muito mais risco de não ter uma boa resposta e de vir a fraturar ou migrar esse stent. Então, o não diagnóstico da broncomalácia nesses casos pode ser arriscado, né? Legal. A Anaís perguntou sobre o custo do equipamento. Isso é uma limitação, porque são equipamentos caros, mas também nem tão caros. Mas também exigem treinamentos, né? Como que Acho que foi talvez seja uma das limitações, assim, o treinamento. o treinamento? Tu fez um treinamento, né, Má? Fiz, fiz treinamento com o professor Paulo, né? Tive E a ele teve alegria também dele um me ensinar. treinamento na medicina humana, né? Sim, também. Então, ele tinha muito estudo já que ele conseguiu pela medicina humana e um pouco na veterinária, e eu tive a sorte de ter ele ali para aprender também, né? Mas Entendi. é um exame, como é pouco utilizado, poucas pessoas
sabem passar também esse conhecimento aqui, né? Sim. E o Hélio Baguete, o doutor Hélio, ele perguntou, a traqueobroncoscopia alcança qual nível de ramificação bronquial? Ele consegue alcançar brônquios segmentares, né? Então, brônquios principais, primeiro, segundo, os brônquios segmentares, e depende daí o tamanho do paciente e o tamanho do broncoscópio. Isso também é uma limitação que eu até tive um pouco de complicação no mestrado. E o nosso broncoscópio, por exemplo, para pacientes de 4 quilos, eu não conseguia visualizar brônquios segmentares. Mas em pacientes maiores, com acima de 5 quilos, por exemplo, a gente já conseguia ter um acesso muito melhor. Pacientes de grande porte, o que pode ser limitante é o tamanho do broncoscópio em si, que ele não é tão longo, né? Então, mas em Show. geral alcança brônquios segmentares também. Muito bom. Assim, rapidinho, né, Mar? Um bom radiologista ele tem que ser um bom clínico. Quais são os sinais clínicos que o radiologista deve se atentar num cão que tem broncomalácia, né? É bem inespecífico, na verdade. Então, o principal sinal clínico vai ser a tosse. A tosse crônica, persistente, tende a ser progressiva também. Então, sempre vai ser um diagnóstico diferencial para outras doenças que causam tosse crônica também, como colapso de traqueia, bronquite crônica, até a doença valvar mitral, né? Casos mais graves tendem a cursar com cianose, cansaço fácil, até dificuldade respiratória também, mas geralmente são casos mais avançados, né, ou que já estão sendo tratados e não estão respondendo tão bem ao tratamento também. Até a doença valvar mitral é um ponto de dúvida ainda, né, que ela é tida como um diagnóstico diferencial, mas não se sabe se são as duas acontecendo junto ali que cursa com a tosse, né. Eu lembro de um caso muito bonito que vocês pegaram o coração batendo na traqueia. Sim, Eu aham. lembro de um caso muito bonito. Tá, assim, para quem está ouvindo a gente e às vezes tem dúvida ainda, qual que é a diferença de traqueomalácia, traqueobroncomalácia e broncomalácia? Isso pode gerar dúvida mesmo. A traqueomalácia é o colapso de traqueia, então a malácia é o amolecimento da traqueia. A traqueobroncomalácia seria a associação da traqueomalácia ao colapso de brônquios. Geralmente vai ser os brônquios principais ali vão estar envolvidos. E a broncomalácia seria o colapso dos brônquios em si. Tá, e no teu laudo, quando tu vê um colapso traqueia, por exemplo, tu bota traqueomalácia ou colapso traqueia? Geralmente coloco colapso de traqueia e indico a região, se é cervical, a não ser que seja difuso, assim. Daí eu boto traqueomalácia. Ou se está associado a broncomalácia também. Legal, né? Tá, e como que é feito o diagnóstico da broncomalácia, Mar? Tu que trabalhou com traqueoscopia, a gente sabe que dá para ver na traqueoscopia, beleza? Não tem tanta traqueoscopia para fazer por aí, né? Uhum. Então, como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico, o raio-x pode auxiliar bastante, né, no diagnóstico. Geralmente se indica o raio-x se houver a fluoroscopia e a broncoscopia, né? Os dois não são muito acessíveis, né? Nem a fluoroscopia, nem a broncoscopia. O padrão ouro é a broncoscopia, e o que se vê nos exames é a redução do lumen dos brônquios. Então, se utiliza um corte de 50%, né? Uma redução acima de 50% do diâmetro normal do lumen dos brônquios. Tá. Na medicina, tem se utilizado tomografia computadorizada também como forma de diagnóstico, e já tem um estudo de 2018 em cães, que mostra que um grau de colapso, né, de colapsibilidade dos brônquios maior que 50% em cães, poderia sim indicar uma doença, né, uma afecção morfológica desse brônquio. Então, a princípio, a tomografia vai poder ser utilizada também, acho que ainda falta um pouco de estudo, né? Mas pode auxiliar também nesse diagnóstico. É que a toma, aqui eu vou entrar um pouquinho também, Mar. A tomo Uhum. em humanos não é feito com paciente sedado, né? Essa que é uma Então, grande diferença. na veterinária, você vai ter que sedar o paciente na maioria dos casos. Existem técnicas que você Uhum. não seda, com tomografia de 16 canais, sei lá. Então, eu acho que isso pode dar uma diferença grande também no nosso exame para o deles, né? E isso foi uma Com pergunta que a certeza. Anaís fez. A toma ajuda? Uhum. E aí?
pode ajudar, mas eu acho que não é o melhor ainda, né? É, acho que até talvez estudos relacionados a qual é o grau normal de colapso numa expiração forçada, por exemplo. Se o normal for até 50%, se passar disso numa expiração no paciente sedado, daí talvez dê para a gente utilizar como, como uma forma de diagnóstico, mas ainda não se sabe, né, bem um grau normal, né? Tem estudo que mostrou grau de colapsibilidade em raio-x e tomografia entre 40% e 70%, no estudo de 2018. Então, já seria uma limitação para o corte que é utilizado hoje de 50, né? Sim, sim. Tem alguém está perguntando Ferreirinho de Colli. Poderia mostrar uma imagem de raio-x com broncomalácia? A gente tem um exemplo, tem um conteúdo aqui no Instagram da Unirádio, vai ter que buscar aqui. Manda um direct que eu acho para você. Tá? Eu tenho um conteúdo feito sobre broncomalácia aqui. A Kelly está te elogiando, a Marília tem vários fãs aqui, né, Marília? Ai, a Kelly, E... minha amiga! Pelo menos a Kellyzinha, né, Kelly? Não, Obrigada! tem vários. A Vanuele Vett perguntou da etiologia, a gente comentou, né, Má? Que é uma Ainda não. etiologia assim, não, não se sabe muito bem por que ocorre ainda, né? Não se Uhum. sabe por que ocorre esse amolecimento. E a outra pergunta que eu tenho, que é chave para ti, né? A gente perguntou do diagnóstico, tu falou da fluoro, da bronco, mas a broncomalácia pode ser definida radiograficamente, então? O raio-x pode auxiliar bastante. Ele pode mostrar, né, a redução do lume e levar a uma suspeita de broncomalácia, mas a gente tem que saber das limitações dele. Então, acho que talvez esse seja o ponto principal, né? Porque ele tem baixa especificidade e baixa sensibilidade. Então, o que a gente tende a fazer para aumentar essa sensibilidade é fazer o raio-x em diferentes fases do ciclo respiratório. Então, fazer em inspiração, expiração e tosse. Como é uma via aérea intratorácica, tende a acontecer o colapso na expiração. Então, por isso, fazer em diferentes fases. Mas, tendo esse achado de redução do lume, a gente tem que lembrar que pode ter um grau de colapso normal, num paciente normal. Que nesse estudo, num estudo de 2018 foi mostrado que pode ser entre 40% e 70%, dependendo da região, né, de brônquio que está sendo avaliada. Então, podem haver falsos positivos e podem haver falsos negativos. No caso Sim. da gente ver redução de lume moderada ou muito discreta na expiração, pode ser um falso positivo e por isso muitas vezes é necessário mais de um exame para associar, né? Então, uma broncoscopia, uma fluoroscopia, para Show. tentar fechar. Muito bom, Má. E afeta a broncomalácia, ela afeta todos os brônquios? Pode afetar todos os brônquios, mas pode só uma porção de um lobo pulmonar, pode afetar só brônquios principais ou só brônquios segmentares, ela é bem variável. E pode afetar em diversos graus também. Então, às vezes, um lobo tem brônquios com grau grave, enquanto outros têm graus discretos, né? Legal. Tem uns estudos que citam lobo médio direito e cranial esquerdo como mais comum, o cometimento mais comum, mas ainda tem poucos estudos, né, para afirmar. No meu E trabalho, o cranial esquerdo era bem comum. o Hélio perguntou também se no teu trabalho o aumento cardíaco influenciou na redução dos lúmens dos brônquios acometidos, como, por exemplo, uma compressão extrínseca. No meu trabalho, na verdade, a gente excluiu pacientes que eram cardiopatas, então eu não tive esse controle, né? Esse tipo de paciente para acompanhar. Esse caso que tu citou, Thiago, foi um paciente que tinha tosse crônica e tinha doença valvar mitral, que não respondia bem ao tratamento da tosse. Então, nesse caso, foi feita a broncoscopia e daí a gente viu bem o batimento cardíaco comprimindo ali o brônquio principal esquerdo. E, ao mesmo tempo, a parede do brônquio parecia amolecida. Então, não sei se era uma compressão extrínseca só ou se era uma broncomalácia associada também.
Legal. Temos duas perguntas perguntando da predisposição de alguma raça, a gente já falou no começo, e a Marília falou que não há, né? De acordo com os estudos, não há um perfil específico de acometimento, tá? Pacientes idosos de médio e grande porte também podem ser acometidos, mas mais assim, cães pequenos de sobrepeso, né? Mas qualquer um pode ser acometido, certo, Mar? Certo. Isso aí. E uma pergunta muito interessante. Gato, tem broncomalácia? Essa é uma boa pergunta. Eu não achei relato em gato. É uma dúvida minha também. Até colapso traqueide, eu não sei, tu já viu algum relato em gato? Não, também não. Pois é. Geralmente a gente se faz essa pergunta também, né? Porque não sei, Eu nunca também já vi. dei uma pesquisada não faz muito tempo e Uhum. também não achei nada, né? Mas tem coisas que gato se esquiva. Talvez o colapso é uma delas, né? Legal, Tomara, legal. né, tadinho? Já tem outras doenças para se preocupar, né? Sim. Beleza. Mar, eu tenho que te agradecer muito. Foi uma verdadeira aula sobre broncomalácia, uma doença que eu não aprendi na faculdade. A gente só aprendia colapso traqueia, colapso traqueia. Uhum. E isso porque eu me formei em 2008. Então, o primeiro relato falando dessa doença isoladamente foi em 2010. Está aí a explicação, né? Bem Então, recente. eu considero 2010 ainda recente pra caramba, né? Eu também. Mas a galera gosta de coisas de 3 anos atrás. E tem muito artigo Sim. bom, artigos clássicos que vão valer para o resto, né, da nossa medicina, porque eles realmente conseguiram comprovar ou estudar uma certa entidade e tal. E esse da broncomalácia, sem dúvida, vai ser um, né? Vai ser um que a gente Uhum, vai com usar sempre. certeza. Beleza, então, nossa, só tenho que te agradecer. Foi uma aula. Brigadão por estar aqui com a gente e obrigado por estar também arrasando nos laudos da Unirádio Imagina. sempre. Para quem não sabe, a Marília é a nossa líder da teleradiologia, né? Eu fico muito feliz de ter ela ao nosso lado, sempre nos ajudando e fazendo o nosso time trabalhar junto. Então, Má, obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Sabes que eu gosto Imagina, muito eu de que tenho que ti. agradecer. Eu que tenho que agradecer tudo, né? As oportunidades sempre, mais essa aqui hoje. É um É, assunto que eu adoro falar ainda, né? Que é broncomalácia, bronquite, colapso de traqueia. Então, show de muito bola. obrigada por tudo sempre. É sempre um prazer te ouvir falar. Para quem não sabe, a Marília também inspirou o nome da nossa filha, né? Um nome Uma bonito honra, né? desse, Marília, e a gente conhecia um ser humano muito iluminado como você. A gente falou, olha, por que não Marília, né? Ai, É ai. uma super homenagem, né? Uma É uma honra. homenagem, sem dúvida. Então tá, Má, muito obrigadão. Te cuida. Muito obrigada também. Nos vemos em breve. Toda semana a gente faz rounds juntos e todo dia a gente se fala com questões da tele. Sim. E até mais então, gente. Obrigado por estarem aqui com a gente. Uhum. Um abração para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Foi uma aula, eu aprendi bastante coisa. E tamo junto. Um abração. Obrigado, Má. Obrigada. Quer, Obrigada a quer, todo mundo. quer falar mais alguma coisa? Dar um tchau especial para alguém aí? Um beijo especial para alguém? Queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui e agradecer muito vocês sempre, né? Você e a Lígia são, acho que a minha base, né, na profissão são vocês dois, então só tenho a agradecer por estar aqui hoje também, né? A gente que E fica agradecer a honrado, todo né? mundo. E tem aquela máxima, né, de quando o discípulo ultrapassa o professor, sabe? Isso é o maior prêmio do professor. Então, eu fico muito feliz de te ver, aonde tu está chegando, o que tu está construindo, porque me faz muito feliz ver uma aluna minha, apesar de a gente ter tido meio semestre juntos na graduação, né? Mas Uhum, na residência a gente ficou bem juntos. Então, eu fico sim. bem feliz de ver aonde você está chegando, o que você está construindo. E é aquela máxima que o discípulo ultrapassou o professor. Então, quando eu tenho dúvida, eu pergunto para Marília já. É assim que Até funciona. parece. Como se Valeu, gente. fosse. Ó, Hélio, Flávio estava Ah, aí, agradecer o Anaís, Hélio também, né? Agradecer o a Hélio, que eu Luzi, aprendi muito com o Hélio também. Obrigada. uma galera do CAV estava aqui. Prazer em ter vocês aqui com a gente, gente. Um abração, tudo de bom e até a próxima. Tchau, Mar. Obrigado. Tchau, obrigada. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite. Ah, Mar, calma aí. Agora é hora Diga. de dar o print. Agora é a hora que a gente fala, ó, Ah. pessoal, dá o print, dá assim, faz uma carinha assim, ó.
Porque senão a gente sai todo torto na live, assim, sabe? Fica difícil, Então mas tá. Beleza, um abraço, Má. Tudo de bom. tudo Até de mais. Tchau, bom. tchau. Tchau. Tchau.